Bem-vindos ao Conversas Curtas. Este é um espaço que habitualmente vai estando também nas nossas redes sociais do Lado Negro da Força e trazemos sempre conversas curtas, mas interessantes, com alguém que vale a pena ouvir. Hoje estamos acompanhados pela Anabela Rodrigues, a Belinha, para os amigos. Permite-me que te chame Belinha. Eu vou aproveitar aqui o artigo do Afrolink para. Eu sei que tu já foste convidada do Lado Negro da Força, mas hoje estás aqui numa conversa curta, noutro enquadramento. Mediadora cultural e ativista antirracista, Anabela Rodrigues integra as listas do Bloco de Esquerda para as legislativas do próximo dia 10 de março. É a quarta candidata pelo Círculo de Lisboa. Belinha apresentou-se em comício com um discurso em que assinala como, após séculos de escravatura, décadas de colonialismo e 50 anos desde o 25 de Abril, é imperativo perseguirmos na luta pela vida boa. Belinha, o que é isso de vida boa? Bom, toda a gente pergunta, mas realmente quando nós decidimos emigrar, ou quase todos eles dizem sempre esta questão de eu quero uma vida boa, ou seja, uma vida em que eu possa trabalhar, ganhar, poder apoiar os familiares. Há sempre esta ideia de que se pode apoiar os familiares, mas também ter um tempo de lazer, não é? Ter um tempo de poder viajar, de poder conhecer outros lugares, de ir ao teatro, de ir ao cinema, de poder estar com outros sem a pressão de eu tenho mesmo de trabalhar 2 ou 3 vezes para poder continuar nesta vida. E é isto que acho que é importante, porque todo o sonho do imigrante foi vir, trabalhar, mas poder também usufruir do seu trabalho. E eu acho que isto faz-nos falta, sobretudo para migrantes e filhos de imigrantes. Nós parecemos que estamos sempre a trabalhar e não há tempo para sentar à mesa com os amigos e conversar. Esta conversa curta como agora estamos a ter. Olha, ser uma das poucas candidatas racializadas para a Assembleia da República, e nós sabendo que há duas legislativas atrás tivemos a alegria de poder ter três mulheres negras no hemiciclo, desta feita há muito poucas probabilidades de chegarmos lá perto. Como mulher, como mulher negra, como filha de imigrantes, como é que tu vês este panorama 50 anos depois do 25 de Abril? Um pouco triste. E porquê que é um pouco triste? Não é só pelo lado negro da coisa, não é? Mas é também porque o nosso país com a ciganofobia também o permitiu. Eu gostava muito que uma mulher também cigana pudesse estar nas listas a concorrer. Mas enquanto negra eu acho triste, que parece que era uma moda, as duas legislaturas anteriores, que era uma força de pressão. Estávamos na década da Afrodescendants que está praticamente a terminar. Houve uma força muito, muito importante da rua. Essas 3 mulheres negras que entram no Parlamento também tem muito a ver com a força da luta. E não é que a força da luta tenha diminuído, ou que tenha. Eu acho que este crescimento também de uma direita, extrema-direita, porque a verdade é que a nossa extrema-direita nasce da direita, não é? O André Ventura vem do PSD, não é? Por mais que não queiramos pensar nisto, ela vem deste. É uma extrema-direita que já estava cá presente, latente, e que foi, de uma forma descarada, saindo cá para fora. E fico triste, não quer dizer que eu desanime, porque a luta é todos os dias, como eu costumo dizer, mas fico triste porque parece que era uma moda e que isto ficou esquecido. Não, é uma luta realmente para que a representatividade, sobretudo num parlamento de 230 pessoas, que enquanto negros e negros nós não possamos estar, e que voltamos outra vez ao que havia antigamente, não é? Que mais uma vez as pessoas racializadas, ou os imigrantes, ou aquilo que nós quisermos colocar, mais uma vez, são aqueles que estão no fim da lista. Em 20º lugar, em 15º lugar. Quer dizer, é muito complicado, não é? Que estejamos, parece que estamos a dar 2 passos para trás. E é importante não recuar. E esta foi uma das razões também pela qual aceitei.
não é? Não é uma, não quer dizer que automaticamente estou eleita, mas é um lugar elegível, mas também era mesmo a força de relembrar e continuar a relembrar que nós não vamos desmorecer, temos que realmente manter esta pressão, porque se nós não fomos nós a mantê-la, eles não se incomodam. E a verdade é que são eles muito no masculino. E acho que é importante realmente manter isto. Mas triste. A tua pergunta era como é que eu me sentia. Um bocado triste. Mas no tempo da rabida. Daqui a pouco vou perguntar-te se é possível a uma candidata poder fazer prognósticos, mas daqui a pouco eu vou tentar fazer essa provocação. Mas o que eu te perguntava agora é assim: ficas triste, tu és logicamente uma mulher de esquerda, olhas para os partidos de esquerda e não encontras também essa representação. Ou seja, o problema vai muito mais abaixo, não é? Como se costuma dizer. Não, e é exato. Os partidos que elegeram eram supostamente todos de esquerda, não é? Estamos a falar da Beatriz pelo Bloco, estamos a falar da Joacim pelo LIVRE e estamos a falar da Romualda pelo PS, não é? Então, todos de esquerda aqui, supostamente, não temos aqui a dúvida que houve uma tentativa naquela altura de realmente colocar em lugares elegíveis estas pessoas, não é? Acho que é muito importante também assim dizer. Mas a verdade é que aquilo eu não vejo nestas legislaturas e mesmo na anterior voltar outra vez a este. Devia ser assumido como ato. A esquerda devia ter presente em todas as suas listas a representatividade da sociedade que está. E isto devia ser uma preocupação da esquerda e tem que ser uma preocupação da esquerda. Tem que ser continuamente esta preocupação. E não deveríamos estar, nós, enquanto negros e negras, a lembrar toda a hora à esquerda disto. Porque é isto que está escrito, não é? É isto que está lá. É de todas e de todas, realmente que deveriam estar presentes. E é de lamentar, não é? Quando É de nós, lamentar que quando, tenhamos. quando nós vemos partidos de esquerda, principalmente estes partidos que se colocam no lado progressista, uh, a não terem cuidado com estas questões, tu também não te interrogas se assim é tão difícil. Então, quando te chegar à altura de começar a debater as cotas, Por acaso, durante a campanha apareceu esta pergunta num debate, não é? E depois os partidos têm muita dificuldade em debater este tema, não é? Basta pensar o que é que aconteceu com os censos. Tem muita dificuldade, mas tem que doer, mesmo que não queira ou não, tem que se debater este tema. Mesmo que ela seja negativa, no final a resposta. Mas tem que se debater, tem que se colocar cá fora. E isto, a ideia de também assumir esta responsabilidade, é exatamente para cutucar, para relembrar, para dizer tem que se debater, tem que se colocar esta questão em cima da mesa. Não se pode não fingir que houve uma evolução em países que nós temos que nos inspirar também. O Brasil, com todos os prós ou contras, é preferível discutir se foi benéfico ou não as cotas no Brasil do que não haver sequer. E isto era importante, não é? É tu achas que preferível. isso. Desculpa. Tu Diz, achas que isso ia resolver também a questão da representatividade na Assembleia da República? ela não resolve, mas ela melhora, ela obriga. E a verdade é que, 50 anos depois, o que nós podemos dizer é que, em relação à questão da paridade homens-mulheres, melhorou muito. Não há partido que não pense na paridade. Não há partido na Europa que não o pense. E isto, por mais que nós queiramos ou não queiramos, as cotas tiveram um significado. E ela foi visível. A pergunta será se acham que estes 10, 15% da população que nós representamos também têm direito ao Estatuto de Igualdade. E há cotas também para a universidade, para pessoas que são militares, para pessoas que têm alguma deficiência, podemos assim dizer, mas isto ninguém pensa em debater esse tipo de questões, não é? Quando se implementou a questão da prioridade, eu me lembro que a ministra, uma das coisas que disse, é chato que eu tenha que legislar uma coisa que deveria ser natural, não é? Então eu faço uma pergunta, para que é preciso legislar quando uma coisa é natural? O problema é que a naturalidade não está a sair.
E se a naturalidade não está a sair, tem que se debater esta questão, tem que se pensar nesta questão. Um Falaste há pouco. partido, Uhum. Desculpa, desculpa. só para terminar, Continua. um Conclui. partido, quando faz as listas ou quando se autoconstitui, ele tem que pensar que tem que o fazer. A mesma coisa vão para os sindicatos. A mesma questão vão para os sindicatos. Ele tem que pensar na representatividade e tem que pensar que todos e todas fazem parte. Pronto, peço desculpa te interromper. Não, não, era essa, eu é que te interrompi. Falavas há pouco da questão dos censos. Tu avançaste com o número, nós sabemos o que é que aconteceu com esta questão dos censos, já falamos muito desta atrapalhada. Avançaste com os números, não é? Falaste na ordem dos 15%, isto incluindo as pessoas racializadas, as pessoas imigrantes, pronto, pessoas que possam votar. Tu acreditas exatamente que o número é esse? Não, não acredito de todo. Ok. Mas eu estou a pôr a hipótese na balança exatamente como eles põem. Supostamente os racializados, as minorias, seriam aqueles imigrantes, aqueles que não votam, aqueles que estão naquela dúvida. Além de que a própria Cristina Roldão também, no estudo que ela faz, não de uma forma direta, porque faltam dados, não é? Estamos a falar aqui daqueles afrodescendentes que entraram. Mesmo que eu estou a torcer para baixo, porque eu acho que ela é muito superior a isto. Eu tenho quase a certeza que nós fomos aos dados científicos, ele é muito superior a isto, não é? Mas mesmo que eu dissesse os 15%, e eu já estou a pôr aqui em baixo, mesmo que fosse os 15%, teria impacto. Teria que ter impacto, não é? E isto é importante também pensar, mesmo que eu fosse 15%, porque a realidade é que realmente tem impacto quando se colocou cotas para outras situações. E vou dar o exemplo em relação, peço desculpa, eu vou dar exemplo em relação mesmo até esta questão dos ciganos, das mulheres ciganas. Houve um projeto piloto da própria escolhas e etc., que é um grupo de mulheres ciganas, sobretudo são mulheres, entraram para a universidade. São as primeiras. Elas entraram por uma medida que podemos dizer que é uma medida de discriminação positiva. E a verdade é que temos mulheres ciganas licenciadas. Não podemos vir a dizer, como há 20 anos não existem, não estão na escola, não estão integradas, não fazem. Mas porquê? Porque houve um processo de discriminação positivo, não é? Que assim é. E não pode ser toda a hora, todas e todas desses 10, 15% mínimos, a lutar para conseguir alguma coisa como se fosse a meritocracia, não é? Porque a meritocracia tem muitos valores ali para se ver. As cotas têm que ser debatidas, tem que ser um problema. E têm que ser debatidas em todos estes espaços. Além de tu seres uma pessoa que está no mundo da cultura, tu também és alguém que faz parte de uma organização, da Solim, que tem a ver com os direitos das pessoas migrantes. Como é que tu viste toda esta instrumentalização da direita sobre a questão da imigração, fazer esta ligação imigração, insegurança? Isto é uma tentativa de pânico moral, como se costuma dizer, de fazer com que as pessoas votem imbuídas de um certo medo do diferente? O meu discurso inicial, até do início da campanha, foi exatamente sobre a imigração, sobre as mulheres migrantes, porque há uma correlação aqui muito ligada enquanto mulher negra. E é engraçado, a pauta não começa por aí. A pauta começa quando o Passos Coelho, que é aquele que manda emigrar os outros, volta à campanha. E para associar outra vez mais insegurança, eu relembro aquilo na nossa conversa, o André Ventura, que extrema esta conversa, sai do PSD. Ele sai do movimento em que ele, numa Câmara de Loures, voltou a falar sobre a negrofobia e a ciganofobia. E depois não é aquele discurso facilitador quando eu tenho um amigo preto ou um amigo negro, é isto que funciona. É com preocupação que eu continuo a ver estas questões de relacionar os negros à criminalidade e os imigrantes, porque há uma correlação direta, não é? Entre eles e elas. E, embora agora dizem que há uma nova cultura, a questão de, inclusive o desfile que era a islamofobia, que agora fala-se muito, não é? A verdade é que nós tivemos sempre a Guiné-Bissau aqui, que teve muita gente islâmica. Nós sempre tivemos outras populações que também
de outros credos, e há uma frase que durante a campanha alguém pode não ter reparado, em que o Luís Montenegro usa a nossa democracia cristã, não é? Como se nós não pudéssemos ter outros credos quando a própria Constituição o permite ter outros credos, não é? Ele utiliza esses termos. Então, é realmente continuamente andar a lutar para ter uma voz positiva. Quando nesta campanha nós vamos à Solime, realmente a jornalista faz a pergunta: você aqui não veio buscar votos, não é? E é verdade. É importante que também os políticos e as políticas não andem ao sabor dos votos. É importante que os partidos não andem ao sabor dos votos. E isto implica estarmos nesta luta, não é? Eu acho que eles querem correr connosco da representatividade. José, e porque querem correr connosco, nós vamos nos impor e não saímos dali, não podemos sair do milímetro. É difícil, sem dúvida. Corremos instrumentalizadas, sem dúvida. Ok. Eu ia-te perguntar, o ativista antirracista Mamadou Ba apelou ao voto no Bloco de Esquerda, principalmente para eleger a candidata que representa a articulação das lutas contra o racismo, machismo e exploração laboral. Ele diz que eleger Anabela Rodrigues é a garantia que o combate contra o racismo terá voz própria. Ou seja, tu mesmo dentro do partido acreditas que a voz própria contra o racismo só pode ser garantida por ti? Primeiro, quando li, eu agradeci também ao Mamadou, mas é uma responsabilidade. Não é que nós, enquanto ativistas antirracistas, todos e todas nós sabemos que carregamos este peso. E carregamos o peso porque quando um negro ou uma negra vence uma medalha, ela é portuguesa ou português. Eu posso dar vários exemplos dos que venceram as medalhas. Conhecemos. Todos. Mas tudo é negativo. Os negros são sempre num aspecto negativo neste país, não é? E eu agradeço ao Mamadou também por este voto e por este impacto, etc. Realmente a representatividade era importante que eu lá tivesse. Eu não vou mentir e não vou dizer que eu não gostaria de lá estar. A Beatriz era a representatividade. Nas ruas encontramos pessoas que disseram: eu pelo menos tinha alguém em quem ver, não é? E olhar para os deputados e as deputadas e perceber que está lá alguém que me representa ou que fala pelo menos alguma coisa que eu sinto cá fora. Eu acho que isto é importante e é fundamental, não é? E isto eu acho que sim. Agora, sozinha, não sou a única, mas não sou uma voz que também se cala fácil. Mas sei que consigo trazer também esta força de cá de fora para dentro. Eu consigo trazer esta força de fora. Olha, e tu não tens receio do efeito Joacine? Ou seja, vou explicar. Nós sabemos que o Joacine esteve no hemiciclo e que meteu o dedo na ferida muitas vezes, não é? Independentemente de quem representava, ela, no seu tempo de legislatura, que foi encurtado, colocou várias pautas importantes e interessantes que apelavam à mudança. No entanto, houve um quase unir de forças, repudiando a postura dela, ou seja, tudo o que é feio e mau foi lançado essa nossa camarada que tanto está nas lutas que todos nós estamos. Não tens receio desse backlash, como se diz em inglês? Eu aqui vou agarrar. A Joacine tirou esse medo, não é? Ela enfrentou esta legislatura contra tudo e contra todos. Por mais que nós não queiramos, ela deu uma lição, não é? Por mais que nós queiramos ver. A verdade é que o hemiciclo se juntou contra. Ela era uma única pessoa, a verdade seja dita. Mas ela enfrentou.
ela enfrentou o próprio partido, ela enfrentou o hemiciclo, que tiveram que ficar com ela, como ela, ou como eu penso. Vocês vão ter que me gramar até o final desta legislatura. Queiram, não queiram, vão ter que me gramar. Vou ter que dizer estas coisas e vocês vão ter que me ouvir. E eu acho que isto também é uma lição, não é? É uma lição também, por mais que não queiramos entender. Este país foi mesmo a tentar colocar descrédito em tudo o que é a nossa luta, mas não conseguiu. A verdade é esta, que não conseguiu. E também tenho pena que os outros partidos de esquerda não tivessem dado maior apoio. Eu espero, e farei de tudo que, dentro deste que eu represento, seja também um partido que não aconteça realmente o que aconteceu, e segundo, que seja alguém que seja solidário e que os outros partidos de esquerda também sejam solidários. É importante isto, não é? A solidariedade que vincula à esquerda não pode ser só porque somos de partidos diferentes, eu deixo de cair, não é? Porque ela traz temáticas que são importantes também para o hemiciclo. E ela trouxe. E realmente nisto eu tenho que agradecer a ela, porque ela os enfrentou. Podia ter desistido. Podia ter facilmente desistido. E não, por mais que pensem, ficou lá pelo salário. Pelo amor de Deus, não era pelo salário, não. Que a pessoa vai lá ficar a sofrer todos os dias, não é? Eu tenho que se ver exatamente esta força também. Era uma força, não é? E ela era a primeira mulher negra realmente num partido. Foi a primeira mulher negra de um partido e venceu. Também na primeira vez que faz a candidatura. Não é? E isto também tem que ser. As pessoas veem como nós quisermos ver, mas eu também convido os portugueses e as portuguesas não racializadas, não é? A refletir sobre isto. É a primeira vez que uma mulher negra de um partido é cabeça de cartaz, vê-se na primeira vez, e o ataque que foi feito, mas que ela não desistiu, ela cumpriu até o final do mandato, porque teria que ser. Não foi ela que desistiu. Anabela, tu és a quarta candidata pelo distrito de Lisboa. Existe uma comunidade de onde tu estás inserida muito grande, mas nós temos a ideia que essa comunidade não vota. Podes nos... como é que eu ia dizer? Podes nos trazer... qual é a tua visão em relação a esta questão? Há uma comunidade, eu represento uma comunidade que se calhar alguns e algumas não votam. É verdade. Eu tenho uma das nossas jovens que vai votar pela primeira vez. Ela é nascida em território nacional e vai votar pela primeira vez. Infelizmente, ainda acontece neste país, não é? Durante a campanha, há um jovem que nasceu em território nacional que ainda luta até pela autorização de residência e pela nacionalidade. Está nos dois patamares à procura, nem residência, nem nacionalidade. Realmente isto faz parte da nossa vida. Mas temos muitos mais que não, que já podem votar, que tradicionalmente não estão habituados ou habituadas também não vai perder, olha, vê o que é que aconteceu à outra, se calhar vamos lá colocar e vai acontecer a mesma coisa, é melhor não fazer. Não, pelo contrário. E também mais uma questão aqui, José, eu quando aceitei isto tem a ver com o percurso. Uma campanha também é isto, é o contacto, é ouvir as pessoas, é estar com elas, é trazer estes temas também à baila, não é? É importante o trazer. E na verdade é que na rua a gente sente uma coisa, pois os resultados vão ser outros, mas a verdade é que na rua tu sentes outros. E a rua tu constróis também um caminho, e é importante construir. Mas tens muitas pessoas também descrédulas. Eu vou votar, será que vale a pena votar num partido pequeno? Será que vale a pena votar num partido que não vai ganhar? Porque normalmente só ganha estes dois, não é? Há uma colega nossa que me disse em entrevista, e eu vou dizer, porque eu acho que realmente ela tentou dizer uma coisa que eu gostava, sobretudo para quem é da minha comunidade. E quando eu digo racializada, sem medo de ser negro e negra, não tenho medo da diferença, não tenho medo de experimentar. Porque pior não pode ser, não é? E é isto, nós temos muito medo de experimentar.
Mas a verdade é que quando muitos dos nossos pais ou nós próprios decidimos emigrar, nós tomamos uma decisão audaz. Então, por que não experimentar? Por que não votar num partido pequeno? Por que não votar em alguém que nos represente, em que quando olho ao espelho eu consigo me ver? Por que não eleger aquela, ou neste caso será aquela, porque realmente sou a mulher, não é? Aquela que pode também trazer a voz daqueles que ousaram emigrar. E eu acho que isto também é importante. Nós temos muito medos, mas o conformismo não nos pode deixar lá naquele cantinho. Não é? Conformarmos com ele. E há um perigo realmente muito grande, as sondagens dizem isso, da direita voltar. E, infelizmente, para nós, a direita não nos serviu. Ao longo de Olha, muito. aproveitando esse shift que tu fazes da questão dos perigos, eu vou-te fazer aqui outra pergunta antes de fazer a última pergunta, que é aquela que eu tinha prometido que faria. Como é que tu explicas que nos partidos de direita tu consegues ter mais gente negra em lugares de destaque ou em lugares elegíveis? Eu faço a pergunta, eu faço uma contra-pergunta porque eu ainda não vi. Eu vi na direita quem? Em lugares de destaque. Eu tenho um Temos que na nova é direita a Osanda, temos o Mitá também, não é? a Ossanda, que apareceu numa nova direita Pois. ao lado de eu faço essas perguntas, não é? E há um rapaz que durante o debate também me fez a mesma pergunta, não é? Como é que eu me sinto quando eu vejo que há muitas pessoas que não sabem falar bem o português, podem ter a nacionalidade deste país e serem portugueses, não é? Se não saberem falar. E eu disse-lhe, se todo imigrante ou imigrante tiver direitos plenos, ele não está a discutir a questão da nacionalidade. Ele está a discutir a questão de eu querer ou não fazer parte da história deste país. E enquanto eu não tiver plenos direitos, eu não vou discutir se eu quero fazer parte ou não deste país. Eu tenho que fazer parte, eu tenho que ser assimilado, querer ou não querer. E isto é a questão aqui, se eu sou assimilado ou não. Não é? E volta à mesma pergunta de há pouco que eu vinha, há um perigo de instrumentalização. E isto é muitas vezes feito pela direita. Eu lamento, mas esta é a pergunta. E esta é a resposta. Há muita instrumentalização da direita. E é exatamente aquilo que eu ouço no dia a dia do racismo. Não, eu não sou racista, mas eu até tenho um amigo, sabe, aquele pretinho, aquele de cor. E é isto que realmente eu convido. E eu lamento pela. Se a Sandra é fantástica, mas a partir do momento em que ela se coloca à direita, em que se ela coloca do lado do dinheiro, em que ela se coloca ao lado de uma visão política que defende valores que eu não acredito, quer dizer, eu sou de esquerda, ponto final, eu não vou aqui mentir, e aquilo que eu vi da direita foi uma instrumentalização na maior parte das vezes. Mas pode ser que o mundo lá fora seja diferente. Eu peço imensa desculpa. Mas eu, quando vejo a direita, eu tenho que ver neste aspecto. Há uma ideologia política por detrás que nós não podemos deixar de o ver. Não é? Alguém que convida, e estou a falar do Partido Social Democrata em concreto, não é? Alguém que convida os outros a emigrar para poder ter dinheiro porque nós estamos falidos, mas que acolhe de uma forma negativa os imigrantes e os associa à criminalidade, eu não posso achar que a direita me serve, não é? Quer dizer, como é que é possível me servir? Não é, não é Olha, possível. 2 minutos ainda restantes para fazer então a tal É pergunta. Eu acho que para uma candidata é sempre uma pergunta um pouco complicada, mas isto é como, pronto, fazer os prognósticos no fim do jogo. Pelo menos dizia aquele, né? Prognóstico só no fim do jogo. Mas eu perguntava-te, existe em ti uma real convicção de que no dia 11 tu te vejas como a próxima deputada a representar a nossa comunidade? Ok. Então, pá, uma pergunta muito difícil sobre outra. Primeiro, eu tenho que ter a convicção que vou ser eleita. E tenho a convicção que vou ser eleita. A esperança é a última que morre, não é? Como diz o outro. Não é? Tenho a convicção que vou ser eleita. Tenho a vantagem de, no Bloco, haver esta questão da rotatividade, que é uma possibilidade muito maior, e as pessoas às vezes não percebem também esta possibilidade de acontecer.
E há aqui uma questão que eu também levantaria, que é, se eu não acreditasse que pudesse ser eleita, também não estaria aqui. Embora pudessem ser, há quem diga, mas se for número 1 é eleita de certeza. Mas eu não estava no partido. E para quem não sabe, eu sou independente no partido. Eu não sou até neste momento militante do Bloco de Esquerda. Eu sou uma independente que integra as listas. Não quer dizer que um ou outro partido não pudesse eleger uma independente como cabeça de cartaz. Mas realmente, também eu volto atrás. Há uma ideologia por detrás e esta ideologia já vem de anos. O Bloco de Esquerda completou 25 anos, não é? Não é só porque eu chego à frente e que agora eu vou pôr como porta-bandeira uma negra ou uma negra, porque aí seria instrumentalizar, não é? Não, e isto é importante também pensar. Que eu acho que é audaz, sim. Que é possível, sim. Mas eu acredito veementemente que eu vou ser eleita. Pela força que eu tenho da luta antirracista, que eu conheço como tal, e porque eu acredito que os portugueses e os portugueses também querem uma maioria de esquerda. Não é? Eu acho que muitas pessoas têm receio também do que vai acontecer. E é isto que eu acredito e eu acho que é importante colocar na balança. Espero Mas, então. mas também, Sim. ainda que não seja eleita, não significa que foi em vão. E isto é importante dizer às pessoas. A luta continua e a luta é feita de todos os dias. O dia 11 temos que continuar a pensar como é que nas autárquicas eu vou eleger mais negros e negras nos locais, deve ser um objetivo, para continuar a construir para as próximas legislativas. E isto é importante, não descansar, porque eu acho que descansou-se quando nós conseguimos 3 mulheres negras no Parlamento. Não podemos descansar, temos que continuar. Costumamos dizer que a nossa luta é todo dia contra o racismo e contra a xenofobia e Xenofobia. contra todas as outras questões que também nos afetam nesta sociedade portuguesa. Neste Dia Internacional da Mulher, Anabela, eu agradeço também e a todas aquelas nossas. Eu acho que tu és a representante de todas aquelas nossas mães, tias, irmãs, sobrinhas, primas que ajudaram e ajudam a construir este país. Espero, sinceramente, no final da noite, dia 10, poder estar-te a mandar uma mensagem de parabéns. Eu, pelo menos, apesar de não votar em Lisboa, eu não sou eleitor de Lisboa, porque senão já terias o meu voto. Eu espero mesmo que no dia 10, depois de sabermos os resultados finais, que as contas permitam com que tu faças parte desse hemiciclo sei que hoje também vais estar na rua, vais estar em campanha, vais estar também a marchar com as tuas irmãs e companheiras neste dia 8 de março. Um grande obrigado pela tua Obrigada. presença Obrigada. e estamos juntos no Stay Estamos Junto. no Estado Junto.